Boa noite. Nós estamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje, nossa segunda reunião de estudo sobre a doutrina espírita. Estamos, mais uma vez, interagindo com esse aplicativo, onde foi bastante satisfatório a reunião anterior, e agora nós estamos em mais um dia, e como sempre, vamos aguardando os participantes se manifestarem e que todos possam, junto conosco, termos um bom estudo na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece, pois toda reunião espírita sempre inicia com uma prece. Então vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos acompanhem nesse momento que estaremos juntos. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, que possa estar junto conosco, pois assim ele disse: quando dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, lá eu estarei. E assim, estamos aqui, sou eu e a Sônia, a Juliana já chegou, ainda não temos o contato dela, mas sabemos que ela está acompanhando. Então vamos seguindo. Nós preparamos, na sequência do nosso estudo, mais um material que é referente ao material disponível pela Federação Espírita Brasileira para estudos da doutrina espírita na parte básica. Como nós falamos na semana passada, nós fizemos um descritivo do que seria esse estudo. E agora nós vamos iniciar. Nesse material que nós estamos, nós já temos hoje cerca de 30 slides para que possa nos guiar aqui nas nossas reflexões, nos nossos aprendizados. Estou compartilhando a minha tela do computador. Esse material será disponibilizado posteriormente também em nossos grupos de estudo, para que aqueles que não tenham essa possibilidade de estar conosco nesse momento possam acompanhar também, e sempre que quiserem poderão estar aqui participando. Essa é a nossa segunda reunião de estudo por vídeo. Nós atuamos na Casa Espírita Maria Emília, aqui na cidade de Guarujá, no bairro de Vicente Carvalho. Hoje nós vamos passear por todo o histórico do século XIX, tudo o que estava acontecendo naquela época, pois foi a época em que a codificação foi feita, onde os espíritos trouxeram, e Allan Kardec organizou. Agora, como que estava o mundo naquela época? Hoje nós estamos vivendo esse contexto atual, inclusive bastante questionador em termos de entendimento, principalmente para aqueles que não levam em consideração a parte espiritual. Mas, naquela época da codificação, o mundo, os mentores da vida, quem rege toda a organização da vida aqui no planeta, é o mundo espiritual. E naquela época, a humanidade já tinha chegado em um ponto que os espíritos precisavam de deixar aqui muitas personalidades atuando em diversas áreas da vida para que preparasse todo o ambiente onde o Allan Kardec iria
estar vivendo e estar organizando essa doutrina abençoada, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, nós vamos lá, o contexto histórico do século XIX na Europa. Começando, como nós deixamos na semana passada alguns tópicos, hoje nós estaríamos iniciando com o objetivo do estudo. O objetivo desse nosso estudo é identificar todo esse contexto histórico do século XIX por ocasião do surgimento da doutrina espírita. Nós temos uma imagem aqui que representa mais ou menos como que a vida era no século XIX na Europa. Aqui nós temos figuras, né? É uma ilustração que mostra como as pessoas trajavam nos grandes centros europeus. Hoje nós já temos aí mais de um século e nós sabemos que modificou bastante, né? E hoje o mundo está mais globalizado. Mas aqui é só para a gente ter assim uma ideia de como eram aqueles momentos. Seja bem-vinda, Juliana. Sei que você está aí. Se você quiser se manifestar, sempre esteja à vontade, tá? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Desculpa, é que eu não estava conseguindo, como eu não sei mexer nisso ainda, tem muito botão aqui, eu fico confusa. Aí quando eu entrei, eu vi vocês e tudo, mas eu não consegui ouvir. Eu falei, meu Deus, será que meu telefone está com problema? Aí não estava conseguindo arrumar. Aí eu entrei, toquei aqui na tela, que é onde está a minha imagem, aí eu consegui fazer o áudio voltar, mas o comecinho eu não consegui ouvir. Tá bom. Desculpa. Mas nós iniciamos aqui e hoje nós vamos tratar de todo o contexto que no século XIX a vida estava acontecendo, principalmente no centro europeu. Eu não sei se você novamente desconectou, não estamos vendo, mas... É que eu tô aprendendo, enquanto vocês estão falando, eu tô aqui, deixa eu ver se eu... Agora você está ouvindo, né? O dedo não para quieto, o dedo. Mas responde, você estava ouvindo a gente direitinho? A parte que começou falando dos europeus, das vestes, né? Eu consegui ouvir. Tá bom. Nós vamos hoje passear pela história através de como a vida se manifestava no século XIX. Então, vamos ao slide número 3. Nesse contexto, nós vamos enumerando os tópicos para que possamos falar a respeito. Primeiro, o progresso do espírito se dá em dois campos do conhecimento, o intelectual e o moral. Isso nós já vimos, mas estamos fazendo uma pequena revisão nesse início, pois é muito importante que nós tenhamos isso em mente. O espírito, para que ele possa progredir, para que ele possa se desenvolver, ele precisa de adquirir conhecimentos. O conhecimento é muito importante, conhecimento da vida, conhecimento das ciências e todas as áreas. Mas só isso não basta. Nós temos, por exemplo, grandes religiosos que intelectualmente é muito abastado, tem muito conhecimento, mas moralmente ainda não encontrou o seu caminho. Do mesmo jeito que nós podemos, por exemplo, ter alguém que é boníssimo, uma pessoa verdadeiramente, a gente olha e só vê amor naquela pessoa, mas uma pessoa que não consegue passar adiante o seu conhecimento por falta de ter realmente uma bagagem intelectual. Agora, quando une as duas asas, tá? Vamos dizer assim, asas, porque são os voos que os espíritos estão ao longo da sua existência, fazendo ao longo da sua existência. Então, se ele adquire bastante conhecimento e com esse conhecimento vai auxiliar ele a desenvolver a parte da moral, junto,
esse espírito está conseguindo adquirir e fazer o seu progresso. Tá bom? Então, cada tópico que nós vamos fazendo a nossa reflexão. Posteriormente, mesmo aqueles que vão ouvir posteriormente, estarão podendo deixar nos nossos grupos a sua impressão a respeito de tudo que está sendo apresentado. Lembrando que esse material ele está disponível nas apostilhas da Federação Espírita Brasileira. É de lá que nós organizamos para poder fazer os nossos estudos. 2. Quando o espírito encarnado estiver em condição de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento para ajudá-lo no seu progresso. Olha só que interessante. Como nós falamos no começo, o plano espiritual é que organiza toda a vida aqui no planeta. Por que é importante nós falarmos, realçar bastante isso? Nós estamos vivendo momentos onde muitas dúvidas acontecem, principalmente muitas pessoas não entendendo o porquê que ocorre, por exemplo, uma situação como essa, onde o mundo praticamente é obrigado a parar o movimento em todas as atividades para que nós consigamos entender e resolver o problema. Agora, isso, ao longo de toda a existência, sempre o plano espiritual está acompanhando e tem um porquê. Cabe cada um, dentro do campo que você está vivendo, estudando, aprendendo, analisar tudo o que está acontecendo e tentar, com esse entendimento, fazer com que o equilíbrio se dê. Pois algumas coisas estão ao nosso dispor, agora outras nós não temos poder de mexer. Por isso que existe todo um contexto de vida no planeta e agora nós estamos percebendo, através de tudo que está acontecendo, o quanto que é necessário que o ser humano se una, pois com essa união é que nós podemos nos ajudar. E aqui ele vem nos dizendo que o plano espiritual envia espírito mais evoluído. E como estava para acontecer no planejamento da vida aqui no planeta Terra? A chegada de ensinamentos tão importantes como é o conhecimento da vida espiritual, e muitos espíritos vieram atuando em diversos campos da sociedade para que a sociedade fosse se modificando em alguns pontos para facilitar com que esse entendimento acontecesse quando ele fosse organizado. Foi o que aconteceu com a doutrina espírita. Por isso que nós estamos aqui buscando esse conhecimento e ter em mente toda essa organização, essa realidade que o plano espiritual deixa sempre o amparo para todos nós. Então, olha só, eles enviam os espíritos mais evoluídos nos campos do conhecimento para ajudar o progresso. E no tópico 3, nós temos o seguinte texto. O século XIX foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados, que vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica daquela época. Então, praticamente, todas as áreas da vida, em toda a conjuntura da existência da vida no planeta, o plano espiritual estava organizando, estava deixando aqui espíritos reencarnando para que conseguisse, através da sua movimentação pelo planeta, já ir deixando condição para que a humanidade e os ensinamentos, quando chegassem, eles pudessem ser melhor assimilados. Isso aconteceu também, sempre aconteceu, para que Jesus chegasse aqui, há 2020 anos atrás,
no planeta, vários espíritos chegaram antes e foram reencarnando e preparando para recebê-lo, desde Moisés e tantos outros, né? Sócrates, Platão e os espíritos que chegaram já na época de Jesus ali para formar aquela família espiritual, onde nós somos imensamente gratos a todos eles e eles conseguem, né? Conseguiram fazer o seu papel, deixar muito claramente, receber Jesus. Jesus cumpriu plenamente a sua jornada, a sua missão, tanto é que ele é o nosso modelo, nosso guia, nosso exemplo de vida. Tá? E na época também da codificação aconteceu isso. Muitos espíritos, e olha que os espíritos chegam no planeta, reencarnam, e aqui na carne eles enfrentam toda a contingência que a matéria impõe. Isso todos, inclusive Jesus também passou por isso. Às vezes, como nem todos têm a evolução de Jesus, né? Jesus é o nosso mestre. Muitos vêm, às vezes cumpre uma parte da sua missão, mas ajudou no que foi possível, como nós estamos fazendo. Nós dificilmente poderemos sair daqui com a certeza de que completamos, que fomos um espírito completista. André Luiz explica muito bem isso em suas obras, e é muito difícil o espírito que vem aqui, ele chega com o planejamento reencarnatório e ele cumpre todas as etapas e sai daqui com 100% da sua jornada cumprida. Mas nós fazemos o melhor que nós estamos conseguindo. E Jesus deixou bem claro que se estamos encontrando dificuldade, nós estamos carregando o nosso fardo. E esse fardo, ele nunca é mais pesado do que as forças que nós temos. É por isso que nós estamos vivenciando esse momento tão ímpar na vida aqui no planeta, mas nós devemos manter a calma e teremos certamente a condição de suportar e vencermos, cada um dentro de uma particularidade e coletivamente todos juntos. Estaremos vencendo. Vamos ao quinto slide. Então, agora, nós vamos começar a falar um pouquinho desses espíritos que estiveram por aqui, vivenciando, cada um dentro da sua área, e deixando e preparando todo o histórico, onde eles teriam influência para ir deixando preparado a humanidade. Tá? Nós aqui estamos com o Voltaire. Voltaire é um poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, responsável por várias reformas na França. Dentre seus pensamentos, ele deixou o da liberdade de imprensa, tolerância religiosa, tributação proporcional. Ou seja, ele já atuou aqui em diversas áreas e ele, com a sua influência, já conseguiu deixar, através dos seus pensamentos, a possibilidade da sociedade já ir se organizando dentro de uma modificação que seria muito importante. Pois, por exemplo, quando a doutrina já tivesse aqui, o Allan Kardec já tivesse ela organizada, precisaria de ter, por exemplo, já esses pensamentos mais organizados na vida, principalmente naquele período e lá na Europa, que era onde tudo, o centro, né, maior, onde tudo estava acontecendo. Tá? Então, nós temos também, além de Voltaire, Montesquieu. Montesquieu também, que deixou a teoria da separação dos poderes através da sua influência, ele que era político, filósofo e escritor francês, né? Então, todos esses pensamentos, todos esses conceitos, esses pensadores foram trazendo, esses pensadores, políticos, cientistas, são todos eles que estão chegando.
Vamos só dar uma examinada aqui, pois alguns podem estar tentando entrar e não conseguem. Mas vamos em frente. Está tudo bem direcionado? E todos aqueles que forem chegando, se tiver alguma dificuldade, tem como se comunicar conosco. Vamos ao próximo. Roussy. Roussy, que também era filósofo, escritor, teórico, político e um compositor musical autodidata. Ele defendia um Estado social legítimo. Olha que interessante, aqui nessa imagem que eu trouxe da internet, dos seus pensamentos aqui, ó. Jean-Jacques Rousseau. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém. Ninguém for tão pobre que tenha de se vender a alguém. Então, enquanto existir na sociedade essa diferença entre as pessoas, entre os seres, essa sociedade ela não tem a sua plena democracia. Então, eu achei muito interessante o pensamento dele e esse ensinamento que ele deixou, que vale a pena repetir. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém for tão pobre que tenha de se vender a alguém. Graças a Deus, nós já estamos vencendo, passando pelas fases mais críticas, que eram as preocupações que, por exemplo, esse espírito, quando estava aqui reencarnado, ele tinha. Então, imagine só, durante toda a história da humanidade, quanta discrepância, quantas injustiças se não considerarmos a vida espiritual, se pensarmos só na vida material. Nós que hoje, dentro de uma doutrina e tão esclarecedora como é a doutrina espírita, nós já temos muita tranquilidade para analisar todos os fatos que ocorrem na vida. Para nós, aos olhos da carne, às vezes nós temos uma grande decepção, às vezes nós temos grandes dores de ver as situações acontecendo. Nós sofremos tanto quando passamos, por exemplo, por algo que nós entendemos como se seja uma perda. E pelos olhos do Espírito, isso tudo já se dilui, isso tudo já se transforma, pois nós temos já uma amplitude de visão maior. E quanto mais nós vamos intelectualmente e moralmente evoluindo, nós vamos acalmando mais. Por isso que nós temos um espírito como Jesus, que chega numa época tão ainda primitiva no nosso planeta, e ele consegue deixar a sua moral bem clara para sempre. E não só para nós que vivemos aqui no planeta, mas a passagem de Jesus aqui pelo planeta foi uma lição para várias civilizações de outros orbes também. Os espíritos de outros orbes que hoje se manifestam aqui através da mediunidade, através de contatos que já existem, todos eles que já têm condição evolutiva para tal, eles falam de Jesus com muito respeito. Isso significa que é um espírito que passou por diversos orbes e no universo ele tem uma ascensão muito grande. Só para que nós tenhamos essa reflexão de estarmos com ele sempre em nossos corações. Então vamos dar sequência. Aí nós temos o Quesnay, que também era economista francês, ele que criou a ideia da oferta e da procura, fundamento da economia moderna. Defendia a agricultura como principal atividade criadora da riqueza. Olha só, lá naquela época já, como ele tinha o pensamento já organizado a respeito da economia. Portanto, todas essas personalidades que atuam em diversas áreas
são espíritos que naquela época, no século XIX, foram reencarnando na Terra e cada um no seu campo foi deixando seus pensamentos e foi implantando na sociedade entendimentos para que essa sociedade se modificasse. Pois o que existia antes, naquela época, era o absolutismo, onde o poder estava na mão de alguns, principalmente naquela época a igreja, né, o clero, tinha uma força muito grande, castrador, inclusive. Então, não se modificou tanto em termos de quantidade, mas o entendimento hoje já é muito mais claro. Naquela época, cerca de 5% só mantinha o poder, e 95% da população vivia praticamente como escravos. Hoje nós temos uma grande massa também, que ainda vive o grande desespero, mas já tem a possibilidade de se inteirar e entender, inclusive, a questão espiritual, para distinguir que não tem condição, não é a questão prática da matéria que faz com que as pessoas se destaquem. Agora, antes não, apenas era assim, né? Hoje nós temos ainda, é claro, a renda concentrada, mas todos já têm condições de estar mais consciente da vida. Então, vamos à próxima personalidade. Aqui nós temos o Denis Diderot, que é filósofo e escritor francês, e ele era um crítico ferrenho do absolutismo e do clero. Então, ele já... inclusive, ele fez uma enciclopédia. Sua edição, em 28 volumes, demorou 21 anos para se completar. Olha o trabalho que esse espírito teve durante a sua passagem aqui pela Terra. Essa enciclopédia, ela até hoje nós já temos muitas outras, mas a dele veio organizar, de uma certa forma, todo o histórico da civilização. E ele, através da sua crítica, ele conseguiu implantar e modificar muitas situações da sociedade na época. Pois, através da filosofia, ele fez as suas obras, né? E conseguiu trazer grandes modificações. E ele não estava sozinho, o próximo, que é o Alembert. Alembert, ele trabalhou junto com o Diderot. Ele também era filósofo, matemático e físico francês. Participou na edição da enciclopédia também. Foi um expoente no desenvolvimento teórico da física e da matemática. Então, todas as áreas foram contempladas por espíritos já bastante evoluídos que chegaram para viver no planeta e auxiliar no preparo de todo o ambiente. E todas essas modificações foram sendo implantadas na sociedade, né? São pensamentos que, para a época, revolucionários, fizeram com que essa modificação acontecesse e nós, hoje, temos aqui o resultado. Fora isso, nós não teríamos condições de estarmos nos organizando, já como nós estamos. Então, esses espíritos são os luminares do século XIX que chegaram. Tá? O século XIX é um século que veio da parte racional, onde a ciência começou a atuar mais com racionalidade. Nós temos também aqui o Luís XIV. Foi a ascensão do Luís XIV, que foi um rei francês. Ele criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura. Reduziu a força da Igreja, mas não desenvolveu todas as reformas prometidas. Como ele também, como rei,
seu trabalho na área política da época, né? Ele, aqui na matéria, sempre a matéria faz com que a gente tenha grande dificuldade de vencer a nós mesmos. Mas o nosso planejamento ele é feito no plano espiritual. Nós chegamos aqui para cumprir aquela jornada, fazer o trabalho que nós temos que fazer. Às vezes nós não entendemos o porquê tanta dificuldade no nosso caminho, mas essas dificuldades são colheitas próprias. Nós também, além de estarmos fazendo o nosso trabalho, procurando auxiliar o próximo, mas nós temos o primeiro que precisa de se corrigir, que é o próprio espírito. E ele, é claro, ele não vem sozinho, ele faz um planejamento junto com outros espíritos que vão viver num determinado lugar, numa determinada família, vão formar ali um grupo de espíritos para poderem se ajudar. Tá? Mas olha só, o Luís XIV, ele, com todas essas suas reformas, ele provocou a Revolução Francesa. A partir daí, ele abriu o campo para que a Revolução acontecesse. E como foi importante nessa época toda a transformação depois da Revolução. Nós sabemos que, diante de tantas coisas que acontecem na vida, tivemos as guerras mundiais e muitas outras grandes fatos que ocorreram, e esses fatos, esses acontecimentos, modificam profundamente a vida no planeta. E hoje nós estamos recebendo mensagem de espíritos falando da nossa realidade atual, nos dizendo que fomos agraciados pela espiritualidade, por não estarmos vivendo uma contingência muito mais dolorosa, onde nós temos, através de um vírus que se propaga muito rapidamente, praticamente o globo parou para analisar como lidar com essa situação, e assim sendo, estamos nos livrando de passar por catástrofes maiores e também por guerras que poderia até acabar com a vida no planeta. Mas isso sempre ao longo da história, isso vem acontecendo. Então agora nós temos mais um bastante conhecido de todos nós, que é o Napoleão Bonaparte. E ele imperou na França por 15 anos. Também fez grande reforma em prol da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade, entre outras. Então, foi uma personalidade muito importante na história da humanidade. Agora, espiritualmente, nós sabemos que ele poderia ter feito muito mais, também não conseguiu cumprir a sua jornada completa, mas já o tanto que ele fez e por tanto tempo que ele ficou no poder, aí teve uma grande influência realmente na história da humanidade. E em outras áreas também, por exemplo, na área da música, né? Nós temos o Bellini, temos Beethoven, Rossini, Chopin, ou seja, são espíritos que também no século XIX estavam aqui e através dos seus trabalhos eles influenciavam demais na vida, a vida no planeta. Olha a importância que em todas as áreas nós temos. Nós sabemos que enfrentamos grandes dificuldades, principalmente em alguns momentos da nossa vida, e precisamos de ter a arte. A arte também nos aliviando, nos ajudando a vencer. Olha aqui em outra área, por exemplo, pintores. Renaud, Monet, Manet, ou seja, aqui só trouxe 3 para exemplificar as personalidades espíritos que naquela época e até hoje suas obras nos iluminam, nos deixa com um grande aprendizado, nos faz realmente aliviar o nosso coração quando nós estamos apreciando essas obras. Imagine o quanto esses artistas, né, na época, eles conseguiram
influenciar também em preparar o século para a chegada do Espiritismo, né? Escritores, olha só, Victor Hugo, né? Goethe, Stendhal, Lamartine, ou seja, são verdadeiras personalidades que tiveram aqui no planeta naquela época. Está nos ouvindo, Juliana? Sim. Queria falar. Pode falar. Realmente, a arte ajuda bastante mesmo a viver melhor, né? A distrair a mente. Porque a nossa mente é que nem o sono, né? Ela pega a gente de surpresa. É perigosa. Quando a gente ocupa a mente, ajuda. Eu faço pintura, eu faço artesanato, e como eu sou uma pessoa muito ansiosa, isso ajuda bastante. Ajuda mesmo. É importante que nós tenhamos alguma atividade para nos ajudar em alguns momentos, principalmente, a estarmos mais plenos de nós, né? Onde nós podemos nos espiritualizar mais. E essa ligação com o plano espiritual, a arte ajuda demais. Não é mesmo? É verdade. Tá bom. Então, você está acompanhando tudo que nós estamos falando, né? Que hoje eu estou aqui com a minha tela, ela não está dividida. Então, quando cada um se manifesta, eu consigo ver. Mas antes eu não estou vendo todos de uma vez, tá bom? Tá bom. Tá, joia. Então, vamos dar sequência aos nossos slides aqui. Eu acho que está indo bem o desenvolvimento, porque nós temos o nosso horário, né? Já mais ou menos estipulado de reunião, mas nós sabemos que na semana passada fomos agraciados com mais um período necessário que precisávamos. Esperamos que hoje também possamos seguir assim, sem que haja interrupção. Muito obrigado à administração do site. Bom, então vamos agora. Estamos todos percebendo, hoje é algo bastante teórico, porque é muito importante que, para entrarmos no aprendizado do Espiritismo, nós precisamos de entender o contexto que tudo aconteceu naquela época, como que a vida estava acontecendo. Então, eram grandes transformações que estavam acontecendo. Hoje nós sabemos esse contexto que nós estamos vivendo e nós temos a possibilidade, através da comunicação, de ter conhecimento de tudo que acontece no mundo todo, mas naquela época não. A dificuldade era muito grande. Então, vamos dar sequência. E essa parte, para estudar o Espiritismo, ela é muito importante, porque geralmente nós entramos na doutrina espírita e já vamos para a parte prática, já vamos mesmo para a teoria do Espiritismo, nas obras básicas, né? Que sempre nós temos nas casas, e aqui também existe no planejamento um caminho a seguir, tá? Mas essa parte histórica, para que nós possamos imaginar a dificuldade. Eu fico pensando sempre, quando Jesus passou por aqui, a dificuldade que a vida tinha naquela época, tudo que ele enfrentou, e o mesmo aconteceu, por exemplo, quando a doutrina foi codificada e organizada, quanta dificuldade também ali aconteceu, né? Então, nessas grandes transformações, nós temos agora alguns tópicos para que nós possamos refletir, tá? Primeiro, apoiados principalmente nas ideias renovadoras divulgadas pelos espíritos reformadores, denominados iluministas e enciclopedistas, dão-se os grandes movimentos sociais europeus, a queda do absolutismo. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver o pensamento renovador dos iluministas, advindo como consequência a proclamação da sua independência em 4/7 de 1776.
a Constituição de Filadélfia, modelo das futuras constituições democráticas. Ou seja, tudo que aquilo que aconteceu na Europa naquele século, houve grande movimentação, né, e grandes alterações na forma de vida, proporcionando muitos caminhos a serem trilhados pela humanidade. A independência americana, ela repercutiu intensamente na França, acendendo a fagulha que levaria o povo francês à Revolução Francesa de 1789. Marco que separa a idade moderna da idade contemporânea. Olha só. A Revolução Francesa fez desencadear sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como o século da razão. Tá? Antes, no século XVIII, houve grandes alterações também, mas tudo ficou no campo da parte religiosa. Agora aqui, a ciência, no século XIX, a ciência já veio atuando mais firmemente, trazendo todo mundo para a razão. E a humanidade tem a capacidade de fazer deturpação em tudo que chega de bom através da espiritualidade. Por quê? Porque ainda temos um egoísmo muito forte. Nós ainda temos essas chagas que a humanidade, no seu atraso, ainda arrasta. Porque nós fazemos com que o interesse próprio supere ao interesse coletivo. Outra revolução diferente que marcou também esse período, a revolução moral proposta pelo Espiritismo. Ou seja, essas transformações elas foram acontecendo. Uma vez que a humanidade teve esse contexto histórico, foi sendo preparada para essa modificação, aí o Espiritismo já teve condições de vir implantar e plantar o início, que é a parte moral. A proposta do Espiritismo é a modificação moral, que é a proposta do Evangelho. Por isso nós temos as obras todas que trabalham com as outras asas também do conhecimento para fazer com que a moral, os espíritos consigam vencer, superar o egoísmo, principalmente o egoísmo, né? E ele ainda é muito grande em todos nós. Em 31 de março de 48, numa tosca cabana, residência da família Fox nos Estados Unidos, cria-se um código para conversar com espíritos e inicia-se o diálogo com o plano espiritual. Então, agora aqui, já vem trazendo essa parte já do início, realmente, onde foi considerado nos Estados Unidos o que aconteceu com a família Fox. Mais para frente, em nosso estudo, nós podemos abordar diretamente esses casos, explicar na prática tudo o que aconteceu, certo? Mas foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo, conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Então, Jesus disse claramente, quando ele por aqui passou, que ele iria trazer o Consolador para os espíritos aqui que viviam no planeta. E através do Consolador, que é o Consolador prometido por Jesus, nós estaríamos entendendo, acalmando e tendo condições de seguir em frente no nosso desenvolvimento. E nessa época, lá nos Estados Unidos, ocorreu o fato da comunicação espiritual ser registrada e servir como prova da existência do plano espiritual. E a partir daí, grandes histórias aconteceram. Questões para reflexão. Oi, Juliana, está aí? Deve
evitar algum problema. Mas vamos em frente. Agora falando sobre algumas questões para Oi, tô sim. Opa, que bom. Ah, meu botão estava silenciado, agora que eu vi aqui. Ah, então é isso. Tá bom. Então, até Tô agora, aprendendo a nós mexer. viemos com a parte histórica, né? Trazendo as personalidades, os espíritos que reencarnaram no planeta, em várias áreas, para facilitar a iniciação do espiritismo, né? Agora nós já vamos começando já a falar mais diretamente sobre o espiritismo e sobre a importância, né? Fazendo algumas questões para que nós possamos refletir a respeito, tá? Então, por exemplo, aqui uma primeira. Em que aspecto essas manifestações filosóficas, políticas, religiosas, científicas e sociais que tiveram o poder de influenciar a geração posteriores contribuíram para tornar o ambiente propício ao advento do espiritismo? Então, a partir daqui, nós vamos refletir em cima desse pensamento. O porquê que todas essas transformações, todas essas manifestações, esses aspectos de manifestações influenciaram, né? E assim nós vamos estruturando dentro do nosso pensamento esse conhecimento. Então vamos a eles. Exatamente primeiro deles. Em que aspecto? Aqui falando da Revolução Francesa e as consequências que ela trouxe. Tornar o ambiente propício para o surgimento do espiritismo. Aí nós temos a seguinte resposta. Com a difusão dos conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade, esse é o conceito que lá na França, inclusive, está implantado, está no hino francês e é uma parte filosófica. Liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens. E a separação entre o Estado e a Igreja. No caso, a sociedade francesa ficou mais tolerante e madura. Esses conceitos que foram trazidos fez com que a sociedade francesa se preparasse de tal forma porque ela amadureceu. Ela saiu da infância, chegou numa condição de ter, quando chegou o conhecimento do espiritismo, ela absorver, tornando assim um ambiente político, social propício ao advento do espiritismo. Então, a Revolução Francesa teve fundamental importância. Agora, além da Revolução Francesa, nós temos a Revolução Industrial. As suas repercussões contribuíram como para o surgimento do espiritismo? O progresso tecnológico, pela invenção de máquinas e equipamentos, propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, especialmente nas áreas econômica, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global, tornando assim um ambiente político-social propício para o surgimento do espiritismo. Então, através das máquinas também, já ficou mais fácil desse conhecimento ser divulgado. E as relações também entre os povos ficaram mais simples do que era antigamente, do que era antes disso. E a questão na parte artística, né, e cultural. O que essas manifestações contribuíram? Essas manifestações inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade procuravam retratar, no âmbito da música, literatura e pintura, a realidade das lutas políticas e sociais da época, enaltecendo as manifestações anti-elitista e anti-aritocrata da sociedade. Como o absolutismo era muito grande, através da arte, essas influências foram chegando para todos que viviam lá naquela época. E foi enfraquecendo, por exemplo, foi criando resistência dentro do clero, das pessoas, para que elas pudessem combater aquelas ideias absolutistas do clero e também dos poderosos que tinham na época.
E a filosofia política, religião e também a parte científica, como que foi? No que foi essa influenciação? A sociedade estava dominada pelo racionalismo, negando tudo que não pudesse ser comprovado cientificamente. Ou seja, se antes os dogmas existiam, aqui a sociedade já começou a querer prova das coisas. Isso daí ajudou para que as mentes começassem a se esclarecerem, a buscar lógica nas ações, nas atitudes. A filosofia tornou-se eminentemente positivista. Os movimentos políticos sociais procuravam formas de governos mais liberais. Os movimentos religiosos contestavam o papel desempenhado pela Igreja. A ciência progredia rapidamente, cenário propício para o espiritismo. Então, todos os contextos da vida foram sendo modificados para que o espiritismo, que o pensamento, que os ensinamentos do espiritismo pudessem chegar aos corações e às mentes. E olha que não foi fácil, mesmo assim, tendo todo esse preparo, o ser humano ainda encontrou grande dificuldade para ele absorver esse ensinamento. Hoje, praticamente, nós temos as grandes dificuldades por conta de grande parte da população não crer, não acreditar que exista a parte espiritual, o mundo espiritual. Mas, em termos dos ensinamentos, né, e as dificuldades que as pessoas passam, a explicação lógica da vida vai fazer com que todos acabem buscando essa reflexão e entendendo. Tá? Então, vamos lá. Em geral, agora, analisar os fatores principais que podemos destacar como fundamentais ao advento do Espiritismo. Então, nós tivemos a expansão do livro e da imprensa. Quer dizer, todo o desenvolvimento que aconteceu propiciou com que a imprensa, então, fundamental. Nós sabemos que, a partir daí, nessa época, a imprensa caracterizava bem mais por conta da parte escrita, né? Mas hoje nós temos a grande importância que a imprensa ainda tem e sempre terá ao longo do nosso desenvolvimento. A expansão dos meios de comunicação, a eclosão da era industrial, o desenvolvimento da educação, vulgarização da cultura, ascensão e domínio da burguesia, aumento considerável do proletariado urbano. Então, aumentou, a população vai aumentando, vai crescendo, vai ampliando. Hoje nós estamos no nosso globo aqui encarnados quase 8 bilhões de espíritos, sem encontrar tantos desencarnados que acompanham o que está acontecendo aqui com a gente e influenciam preponderantemente o tempo todo, e assim nós vamos seguindo com o nosso aprendizado. E, com tudo isso, nós podemos concluir, ter um pensamento que todo esse contexto fez com que nós pudéssemos chegar até aqui, ou seja, o século XIX representou uma época de profundas transformações para a humanidade em vários campos: a filosofia, a política, a ciência, a religião e o espiritismo. E assim nós vamos ainda buscando um pouquinho mais de reflexão em cima dessas conclusões, de tudo que nós vimos até agora. E, por exemplo, na filosofia, os ascendentes dos dogmas absurdos da Igreja, nas ciências da alma, foram rejeitados. Então, naquela época, a Igreja já não estava perdendo força e não estava conseguindo mais iludir as pessoas, porque o racionalismo se fez presente. Não estavam mais aceitando, as pessoas não aceitavam mais simplesmente aqueles dogmas. Suas manifestações
surgem os mesmos princípios da ciência racional e materialista, ou seja, o negativismo transcendental. A partir daí, não conseguia mais convencer ninguém. O estado teológico e o metafísico são superados pelo positivismo, certeza racional e científica. Porque o que eles antes falavam? Eles diziam que Deus mandava que as coisas acontecessem e aquilo deveria ser daquele jeito. Mas a hora que o racionalismo chegou, a ciência também acompanhando, fez com que as mentes da sociedade começassem a refletir: não, Deus não pode favorecer um, desfavorecer o outro. A fé na ciência passa a ser a verdadeira fé, tornando inúteis as religiões e a metafísica. Tá? E na parte da política, olha só o que nós temos. Né? Vários pensamentos que ocorreram e tudo que acabou transformando a sociedade. Né? Anarquismo, coletivismo, marxismo e comunismo. São todos conceitos que vieram na época e auxiliaram, teve a sua importância naquele momento. Então, nós temos, por exemplo, sociedade estruturada sem a presença do Estado. Esse é o pensamento anarquista. Às vezes nós hoje temos conceito, mas como pode ser isso importante, né? Na ocasião foi muito importante porque isso quebrava o pensamento, quebrava toda aquela força que os poderosos tinham, né? O importante é que no coletivismo, que defendia a revolução universal pelos camponeses com a destruição do sistema social existente. O marxismo trouxe a abolição de todas as formas de governo em favor de uma sociedade regulada pela cooperação mútua dos indivíduos. Até o comunismo, que é uma sociedade sem divisão de classes e sem presença de um Estado coercivo. Ou seja, nós que estudamos o Espiritismo e temos, dentre as leis, a lei da liberdade, né? Então, o livre-arbítrio, e as pessoas, os espíritos, fazendo bom uso do livre-arbítrio, certamente conseguem prosperar, organizar o seu desenvolvimento, se auxiliarem entre si. Né? Aí nós temos vários campos da ciência. Astronomia, descoberta do planeta Netuno. Uma das questões que aconteceram no século XIX. Microbiologia. Olha só, o trabalho de Louis Pasteur. Um espírito muito importante que ele, na época dele, aqui, quando ele atuava lá na França, através do seu estudo sobre a microbiologia, ele já se preocupava imensamente com a questão que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso planeta. A questão da higienização, por exemplo, de todo o ambiente onde nós vivemos, né? E hoje, então, com o vírus que está se propagando pelo planeta, o Pasteur, na época, ele já trouxe esse conceito todo de todos os cuidados que se pudesse ter para que as doenças não acontecessem, né? E que ficasse mais fácil da gente conseguir trabalhar em todas as áreas, por exemplo, da medicina, onde hoje nós vivemos intensamente essa questão com os cuidados todos que estamos aprendendo. Olha só, no século XIX, Pasteur veio com todo esse conceito e hoje nós estamos aqui todos em nossas casas preocupados em ter o álcool para poder higienizar, cuidados em manter nosso ambiente bem protegido. Né? E na física, nós tivemos, por exemplo, estudos de Pierre
e Marie Curie sobre energias emitidas pelo rádio. Essas energias que nós temos envolvendo o nosso planeta hoje, com tantos aparelhos, com tantas ondas envolvendo o nosso planeta, que também auxiliam fazem com que nós estejamos nesse envolvimento, criando situações que podem agravar até o nosso estado físico. Tá? Na biologia, teoria das evoluções da espécie, de Darwin, que foi contemporâneo do Allan Kardec, teoria evolucionista, tá? E foi a partir dessa teoria que aqueles que acreditavam só no criacionismo, eles acabaram tendo o contraponto, e Darwin fez com que também a sociedade, né, e toda a humanidade pudesse enveredar seus pensamentos, seus conhecimentos em outros setores, nos entendimentos de várias partes da ciência. A física, por exemplo, com os meios de transporte, máquina a vapor, e social, a ascensão da burguesia rica, tornando-se classe dominante, forças políticas. Isso são algumas conclusões que nós vamos tirando a respeito de tudo desse contexto que nós vimos lá. Na religião, os movimentos políticos confrontam as práticas religiosas da Igreja Católica, ligada em demasia à nobreza governante, abrindo espaço e expansão das igrejas reformadas. No caso, foi o protestantismo. Então, começou-se a surgir novos pensamentos para quebrar toda a força, né, que o clero tinha. Nós vamos aqui fechando o nosso estudo de hoje. Graças a Deus estamos chegando num bom termo. Invadimos um pouquinho mais o nosso tempo, mas chegamos no surgimento do Espiritismo. E a partir daqui, nas próximas semanas, havendo a possibilidade, quer a Deus que haja, nós vamos estar entrando no ensinamento espírita. É nesse cenário de transformação que surge Allan Kardec, com sua missão de esclarecimentos e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. E assim nós vamos fechando o nosso estudo de hoje. Aí, Juliana? Obrigado. Obrigado Obrigado a Deus, primeiramente, né, por ter dado a oportunidade para a gente. Hoje foi bastante teórico. Hoje foi bastante teórico, mas está aqui, ó, eu, você e a Sônia. A Sônia está aqui do lado. Você pensa que ela não está, mas ela está aqui, ó. Boa noite, Juliana. Ah, dá para ver ela aí do lado, a sombrinha dela. Tá? É, mas, prestando enfim, atenção. Olha, é muito importante que nós estejamos aqui. Todo esse ensinamento aqui hoje fez com que nós pudéssemos estruturar dentro de nós uma base de entendimento para o caminho que nós estamos trilhando, o caminho do conhecimento da parte espiritual. E olha só quantas informações que até mesmo eu já tendo estudado um pouquinho antes a respeito, mas quando eu fui preparar isso daqui, me renovou novamente tantas informações que vai fazendo agora mais sentido muitas questões que nós já estamos lá na frente estudando o Espiritismo. E faz sentido mesmo, porque eu lembro que na época da escola tinha filosofia. E na escola mesmo, o que todos os alunos entre as escolas que eu entrei sempre criticavam, porque falavam assim, eu lembro que falavam exatamente com essas palavras. Filosofia é para gente doida. Eles falam umas coisas nada a ver. Não dá para entender o que eles falam, meus amigos na sala falavam. Eu não entendia, mas eu ficava curiosa. Mas por que será filosofia? O que será? Que eu não entendia muito
bem, né? E na sala eu tinha vergonha de perguntar, não perguntava porque eu tinha dúvida. Aí agora hoje eu entendo. Tá certo, porque Aí vinha aquela intuição na cabeça, né? Aquela coisa. Um dia você vai saber, espera que um dia você vai saber. Aí esse dia chegou. é isso mesmo, Ah, mas é importante. E nós temos aqui também a Enilda com a gente. Ela está quietinha aí, mas eu acredito que ela está ouvindo a gente, né, Enilda? entrou agora, eu acho. É, Eu mandei no grupo lá o link, eu escrevi lá, ainda dá tempo, entrem. é. Então está aqui, por exemplo, chegando, por exemplo, agora também o Flávio, né? Então, boa noite, Enilda, boa noite, Flávio. Se quiserem se falar alguma coisa, se já estiverem conseguindo, né? Estejam junto conosco aí. Eu vou tentar habilitar aqui. Vocês podem habilitar o vídeo, tá? Quando a gente entra, eu não, de cara eu não tinha percebido. Aí eu comecei a mexer na tela, que Uhum. ele só aparece quando toca na tela, assim, né? Eu toquei na tela e apareceu lá, mostrar vídeo e acho que tirar o silêncio. Aí eu cliquei e apareceu. Eu É acho que isso eles mesmos mesmo. que têm que Nós, apertar lá. nós estamos aprendendo a lidar com o aplicativo, né? O importante é que a gente vai aprendendo assim para nas próximas vezes nós vamos estar com certeza com maiores possibilidades. Mas eu não tenho como habilitar aqui o vídeo de vocês. Vocês mesmos é que podem tocar aí na tela, como a Juliana falou, para conseguirem ampliar aí o nosso contato. E a hora que a gente tiver bem afinado mesmo, nós vamos estar fazendo aqui um bom estudo, com todos participando da melhor forma possível. Hoje nós chegamos aqui já no nosso horário e vamos então fazer uma prece final para que nós tenhamos uma boa noite. Então vamos agradecer ao Pai pela possibilidade do estudo, do aprendizado e nos prepararmos para o próximo dia, para a próxima oportunidade que vamos ter e com certeza chegará. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.